Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a exposição da Palavra de Deus. Nós estamos na nossa série em Tito e hoje nós vamos olhar para o capítulo 2, versículo 5. Ainda estamos falando sobre feminilidade debaixo da graça de Deus. E nós vamos começar com uma leitura no livro de Provérbios, Provérbios 31, a partir do versículo de número 10. E nós leremos até o versículo 31, textos bem conhecidos sobre a mulher virtuosa. Nós devemos pensar aqui, enquanto lemos, os pontos que nós vamos encontrar em Tito. Sobre pureza, sobre serviço, sobre bondade e sobre submissão. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Agora vamos para a carta do apóstolo Paulo a Tito. Capítulo de número 2. Vamos ler os versículos 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Agora os versículos 11 a 14 do mesmo capítulo. 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século
sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Agora vamos ler mais uma vez o texto da pregação, que é o versículo de número 5. Porém, o primeiro fruto apresentado no versículo 5, nós já ouvimos sobre ele no último domingo, então começaremos a partir do segundo fruto, aí listado no versículo 5. Honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, ouviremos agora a exposição da Tua palavra. E se o Senhor não tiver misericórdia, não podemos ouvi-la com proveito. Não a receberemos como Tua palavra e não veremos os frutos dela brotarem em nossas vidas. Por isso, humildemente, nós nos curvamos diante da Tua majestade e glória que cantamos nas palavras do Salmo 93. Oramos ao Senhor e confessamos. Nós queremos crer e observar. Por isso, Senhor, rogamos que pela Tua graça, o Senhor use aquele que há de falar, para que o faça com fidelidade, com clareza, no poder do Espírito Santo, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja. Que o Senhor conduza cada um de nós, nossos pensamentos, nossos desejos, a Tua palavra. Dilata o coração das irmãs aqui presentes, para que recebam essas instruções da Tua palavra com mansidão. Que o Teu Espírito Santo convença e as conforme à imagem de Teu Filho Jesus Cristo, que lhes conceda a graça de dizer amém a cada uma das palavras que aprendermos aqui da Tua parte. Concede, Senhor, que todos nós ouçamos com devido cuidado e possamos suplicar pela Tua graça para ver esses frutos em grande abundância em nosso meio. Somos incapazes de produzi-los por nós mesmos, mas confiamos em Teu Filho Jesus Cristo, a videira verdadeira, e no nosso Senhor, nosso Pai Celestial, que é o verdadeiro agricultor. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nos últimos domingos nós temos observado como os frutos do Evangelho da graça de Deus se manifestam em diferentes grupos dentro da igreja. E nos dois últimos domingos, nosso foco está especialmente como esses frutos do Evangelho se manifestam na vida das mulheres. Aqui em Tito 2, aprendemos que a graça de Deus não só nos salva dos nossos pecados, mas ela também nos educa a renegar a impiedade,
a renegar as paixões mundanas e a viver de uma forma sábia, justa e piedosa. Isso vale para todos nós. Isso quer dizer que, então, o poder do Evangelho não é apenas um poder salvador para nos livrar da condenação do pecado. É também um poder transformador para nos fazer mais parecidos com o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, no último domingo, eu comecei a expor Tito capítulo 2, versículos 4 e 5, onde aprendemos que as mulheres mais velhas não só aprendem na escola da graça, mas elas também são instrumentos da graça de Deus para ensinar as mulheres mais novas. E já observamos que não se trata de uma instrução teórica, mas de uma instrução prática. A palavra instruir ali está relacionada com manter alguém em seu dever. Isso é instrução aqui. E aí, então, o Espírito Santo nos apresenta aqui 7 coisas que as mulheres mais velhas devem ensinar às mais jovens. E nós começamos a olhar para esses frutos no último domingo. Que eu imaginei que eu poderia falar dos 7 frutos numa manhã. Mas como vocês já sabem, isso não foi possível. Ouvimos apenas a respeito de 3 coisas que as mulheres mais experientes devem ensinar às mais novas. A primeira dessas coisas é esta: a amarem seus maridos. A segunda é a amarem seus filhos. E a terceira, a serem sensatas, sábias. Obviamente eu não vou repetir a exposição sobre esses 3 pontos. Se alguém não ouviu, pode ouvir depois a gravação. Mas agora nos compete continuar exatamente onde nós paramos, observando mais 4 frutos da graça de Deus que devem ser vistos na vida de uma mulher alcançada por esta mesma graça. Esses frutos podem ser assim resumidos: pureza, serviço, bondade e submissão ao marido. Então vamos olhar para esses 4 frutos. Primeiro, as mulheres mais novas devem ser orientadas pelas mulheres mais velhas a serem honestas, diz o texto. Quando nós lemos a palavra honestas, talvez logo nós pensamos em questões relacionadas ao dinheiro, ou talvez aos compromissos que assumimos. Mas a palavra usada por Paulo aqui não tem este sentido. Ela não está relacionada com dinheiro, mas está relacionada com castidade, com pureza. Este é o sentido. Por isso, se você tem uma versão talvez diferente da que eu estou usando a Almeida Revista e Atualizada. Por exemplo, se você está com a Almeida Revista e Corrigida, você vai encontrar, no lugar da palavra honesta, você encontrará casta. Se por acaso você está com NVI, você encontrará pura. Neste caso, em relação às mulheres, o termo, então, aqui traduzido por honestas, ressalta o decoro da vida sexual. Isso quer dizer que uma das evidências da graça de Deus na vida de uma mulher mais jovem será a sua pureza sexual. Essa pureza é, obviamente, algo do coração. É uma obra da graça. Não é algo que nós fabricamos, inventamos, providenciamos. É quem produz isso, é o Espírito Santo, agindo no coração da mulher e levando-a a ser pura. Mas essa pureza do coração, ela deve revelar-se externamente. Ela deve revelar-se na conversação, nos gestos, na postura, nas vestes. E aqui que fique claro, não se trata de criar regras.
Não é sobre qual tipo de roupa, qual tipo de tecido, qual o tamanho e outros detalhes. O problema também não está no tipo de perfume, na cor do cabelo, na marca das roupas ou em algum acessório. O problema está no coração. Uma mulher cujo coração foi transformado pela graça de Deus buscará pureza em sua vida. Então, amadas irmãs, eis aqui um chamado do próprio Deus a todas vocês. Eis aqui uma lição na escola da graça de Deus. A lição que convoca vocês a serem puras. Mas a questão é que vocês são chamadas a serem puras em um mundo onde a pureza não é valorizada. O mundo exalta a sensualidade e a vulgaridade. O mundo ressalta e idolatra a aparência e a beleza do corpo. Assim sendo, talvez, quando vocês, queridas irmãs, entrarem em uma loja de roupas, vocês encontrarão muitas opções para cumprirem os objetivos que o mundo traça a respeito da mulher. O objetivo de chamar a atenção, o objetivo de seduzir, o objetivo de destacar certas partes do corpo. E talvez vocês, irmãs, já ouviram em uma loja alguma vendedora dizer a vocês: olha, tira essa roupa. Eu tenho aqui uma roupa muito melhor para você. Uma roupa que valoriza o seu corpo. Mas você deve se perguntar: o meu corpo precisa ser valorizado por alguém mais do que o meu próprio marido? O meu corpo é uma mercadoria na sociedade, então ele precisa ganhar algum valor. Talvez a vendedora dirá: olha, use esta roupa e você vai arrasar, menina. Quando você passar, todos os homens vão olhar para você. E você pode ouvir muitas e muitas expressões como essas. Mas quando você ouvir isso, você deve lembrar-se dessas palavras aqui, dessa palavra específica. Honestas, puras. Isso quer dizer, vocês são santificadas por Cristo Jesus e chamadas para viverem de forma pura. Portanto, há aqui um cuidado com a forma de vestir, com a forma de falar, de gesticular, de portar-se, de relacionar-se com outros homens. Na faculdade se trabalha, na vizinhança, parentes, amigos do marido. Há um certo padrão de uma mulher cristã. E então, as irmãs mais velhas, vocês devem saber que vocês têm uma responsabilidade de ensinar, de aconselhar as mulheres mais novas e as moças da igreja sobre esse tipo de comportamento puro, casto. Pense só sobre essa palavra, casto. Como ela está excluída do vocabulário da sociedade. Não tem valor nenhum. Pisada no meio da lama e do lixo. Portanto, irmãs mais velhas, e lembre-se, quando eu digo mais velhas, eu quero dizer que você pode ser mais velha que outra e mais nova que outra. Então, quando você perceber que uma de suas irmãs está tendo algum tipo de comportamento que não é adequado a uma mulher cristã, que não é um comportamento que demonstra pureza, você tem a responsabilidade de amorosa e humildemente aconselhar aquela irmã mais jovem sobre esta questão. E aí então vai um conselho. Vocês que se julgam mais novas, se tiverem dúvidas quanto a essas questões, tenham a coragem de perguntar a outras mulheres. E mesmo quando não tiverem dúvidas, vale a pena, volte e meia, chegar para uma mulher um pouco mais experiente que você e dizer:
O que você acha do meu comportamento? É um comportamento adequado de uma mulher pura? A forma como eu lido com outros homens, o que você acha? Eu mostro pureza nisso também? E as roupas que eu visto? Você acha que elas mostram pureza, castidade? As minhas postagens nas redes sociais, você já viu? O que você acha delas? E talvez a irmã mais velha diga, já que você tocou nesse assunto, por que você sempre faz um biquinho quando tira foto? O que você deseja com isso? A quem você deseja atrair? Por que você faz umas inclinações no corpo para destacar uma parte ou outra? Por que você foi lá na praia e tirou aquelas fotos com as roupas de praia e colocou nas redes sociais? O que você quer com isso? São perguntas que devem ser feitas. São assuntos que devemos tratar. Nós não devemos cair no poço do legalismo, de criar aqui uma tabela na parede e dizer pode isso, pode aquilo, não pode isso. Isso não tem a ver com o evangelho. Mas a pureza do coração tem a ver. E o coração puro se mostra também na sua forma de vestir, falar, agir e se comportar. E agora, eu preciso me dirigir aos homens. Especialmente homens que têm filhas. Meus irmãos, a pureza de suas filhas é vossa responsabilidade. Vocês não podem ser negligentes quanto a este assunto. Eu quero que você entenda que quando uma menina não se veste de maneira adequada, às vezes meninas pequenas nós vemos por aí, em outros lugares, parecem que estão numa vitrine, já querendo, com pouca idade, parece que estão querendo seduzir alguém. Quando eu vejo isso, por mais que seja a mãe, provavelmente, que comprou roupas, devemos concluir, alguém não está fazendo seu trabalho, e esse alguém é o marido. Então você deve resguardar, e resguardar a pureza de suas filhas significa supervisionar, você tem que saber o que está acontecendo, mas também significa, antes de tudo, ensinar. Então, você tem uma luta, meu irmão. A luta é para ensinar valores da palavra de Deus que são completamente diferentes dos valores deste mundo. Então, não permitam que suas filhas se vistam como modelos sedutoras, mas como filhas separadas para Cristo. Ensinem a palavra de Deus. Você pode abrir, por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo de número 31, e olhar na sua leitura, estando diante de suas filhas, se elas já podem entender alguma coisa sobre isso, você pode dizer a elas, veja só o que o Espírito Santo nos ensina, minhas queridas filhas. No versículo de número 30 de Provérbios 31. Enganosa é a graça. Graça aqui não tem a ver com graça salvadora. Graça aqui é charme. O charme, a elegância, diz aqui, é enganoso. Então, o pai ensinará isso à sua filha. Enganosa é a graça. Mas é uma outra coisa, minha filha. Não é só o charme que é enganoso. E vã a formosura. Minha filha, a aparência das coisas é inútil. Cristo não avalia alguém pela sua aparência, mas pelo seu coração. E nós temos que, urgentemente, romper com a cultura e passar a realmente valorizar aquilo que Cristo está fazendo no coração. E como é que você faz isso? Ensinando, dizendo à sua filha, minha filha,
a coisa mais importante para você não é a formosura. Mas deixe eu ser bem sincero. Se você tem uma filha muito nova, e você permite logo, até alguns pais vergonhosamente permitem isso, e não estou falando aqui da congregação, que seus filhos, antes de terem a idade adequada, estejam com um celular na mão, participando de uma rede social, que muitas vezes precisa ter uma idade mínima, e as crianças vão lá e mentem. E a menina aprende desde cedo que ela precisa ser valorizada pela sua aparência. Ela vai tirar fotos, postar e esperar curtidas, comentários. Como você é linda! Como você é maravilhosa! Você é uma princesa! Você é uma deusa! Que coisa! Então, quando ela acorda de manhã e diz: eu não estou me sentindo muito bem hoje. E isso acontece não só com as meninas, mas com as mulheres. Posta. E aí os comentários. Como eu me sinto bem hoje. Isso é inútil. Isso é completamente inútil. Não tem nenhum valor aos olhos de Deus. Enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E meus queridos irmãos, maridos, não adiantará nossas esposas e filhas buscarem a vida pura se nós, com nossos olhos, perseguimos as mulheres impuras. Sabem disso. Isso será tão vergonhoso, e mais vergonhoso, diria, do que se nossas filhas e esposas não fossem castas. Então, nós devemos excluir das nossas vidas aquilo que nos contamina. Nós devemos orar e pedir: Senhor, santifica os meus olhos. Senhor, santifica o meu coração, para que eu me contente e alegre com a esposa pura que o Senhor me deu. E para que meu coração não deseje aquelas que estão mostrando seus corpos de maneira impura, e que eu diga à minha esposa: seja pura, enquanto eu olho para as impuras. Nós precisamos orar uns pelos outros, para que nós não caiamos nesse tipo de farisaísmo. Agora, o segundo ponto é que as mulheres mais novas devem ser orientadas a serem boas donas de casa. E a palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui, ela tem uma variação, dependendo do manuscrito. Então, há diferentes posições aqui. Algumas versões traduzem uma palavra grega, enquanto outras traduções traduzem outra palavra grega, vinda de outro conjunto de manuscritos. Mas, segundo os estudiosos, seria preferível, então, realmente traduzir o termo grego, que literalmente significa trabalhando em casa, ou ocupada no lar. Isso mostra o enfoque do serviço da mulher cristã, o alvo número 1 de suas preocupações: seu lar, sua casa. Isso quer dizer que a mulher alcançada pela graça salvadora de Cristo é uma mulher que cumpre o seu papel de esposa e de mãe. Significa que a principal vocação dela está voltada para o seu próprio lar. Ela é uma mulher ocupada no lar. Eu tenho certeza que as feministas gostariam de riscar essas palavras.
Eu tenho certeza que a igreja moderna não quer essas palavras. Eu tenho certeza que os nossos corações não querem esse tipo de coisa. Mas é o que o Espírito Santo nos ensina aqui. E isto é totalmente contracultural. As mulheres dos nossos dias são instruídas desde a escola, na TV, na internet e por suas próprias mães, de que ficar em casa é algo que desvaloriza, diminui, empobrece a mulher. Que a mulher deve se ocupar com atividades fora do lar. É por isso que nos preocupamos com faculdades para as nossas filhas. É por isso que estamos pensando sobre os cargos que elas podem ocupar. E dizer algo contra isso parece uma aberração e um pensamento medieval. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que, enquanto o mundo está dizendo mulheres para fora, o Espírito Santo está dizendo mulheres para dentro. E aqui está mais uma daquelas coisas. É que nós podemos estar muito preocupados com movimentos externos, enquanto dentro da igreja, o diabo está conseguindo convencer de coisas contrárias à palavra de Deus. Olhem para a mulher virtuosa de Provérbios 31. Você leu com atenção? Acompanhou a leitura com atenção? Ela tem muitos dons. Vocês notaram isso? Muitos dons. Ela é capaz de produzir. Ela é capaz de vender. Ela é capaz de comprar um campo, um terreno, e vender o terreno. Então não estamos falando de uma mulher escondida dentro de casa e que nunca pode fazer nada. Como se dissesse, bom, estou aqui atado ao meu marido e aos meus filhos e é tudo o que eu posso fazer. Apenas lavo a louça e cozinho. Não é isso. Olhe Provérbios 31. Ela vende, ela produz roupas e entrega aos mercadores. Ela produz cintas e entrega aos mercadores. Ela negocia. Ela não somente está em casa, mas mesmo assim, quando olhamos para todas essas atividades, perguntamos a ela, para quem você faz isso? E o que ela dirá? Para o meu marido e para os meus filhos. Então, mesmo quando ela está comprando e vendendo, ela está fazendo para dentro do lar. Não para independência, mas para servir sua família. Ela cumpre fielmente seu papel como esposa e como mãe. E por isso diz o texto, seu marido e seus filhos a elogiam. Então deixe eu dizer a vocês, irmãs, vocês não precisam, notícia boa, vocês não precisam fazer todas as coisas que a mulher virtuosa está fazendo em Provérbios 31 para serem uma mulher virtuosa. Porque aqui temos um ideal. Basicamente, uma mulher perfeita. Ela quase nem dorme. Isso não é a lição. Não está dizendo, durma 2 da manhã e acorde às 4. Mas está dizendo, tudo o que você fizer, faça para a sua família. Para o seu lar, para o seu esposo, para seus filhos. Isto é a lição preciosa aqui. Você será uma mulher virtuosa, se temendo a Deus, confiando em Cristo, você usar os seus dons para servir seu esposo e seus filhos. Isso é fruto da graça salvadora. Isso é a missão que Deus lhe deu. A missão que Deus lhe deu é voltada para o seu lar. Então, amadas irmãs, vocês têm o privilégio de estar em uma igreja onde nós confessamos a salvação inteiramente pela graça de Deus.
Mas esta mesma graça ensinada na teologia deve ter um efeito sobre a forma como vocês veem as atividades no lar. A graça de Deus pode ser observada quando uma mulher está lavando a louça com alegria, com a percepção e o entendimento de que a tarefa simples de lavar a louça lhe foi confiada pelo próprio Deus. Quando ela está passando a roupa para seus filhos e marido e diz: eu vou fazer da melhor maneira possível porque eu quero agradar a Cristo. Irmãs, quando vocês ouvem as pessoas do mundo falando sobre as tarefas do lar com o máximo desprezo, eu advirto vocês podem ficar tentadas a estarem descontentes com isso. A olharem para outras mulheres, talvez você vai no shopping, encontra mulheres com blazer, roupa chique, sapato alto, são empresárias, são chefes de algum tipo de departamento, parecem ser mulheres que têm uma posição alta na sociedade. E você pode olhar para você com sandálias havaianas e dizer: ai, 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 quem eu sou? Você é filha do rei, cumprindo as ordens do seu Pai Celestial. Então, minhas queridas irmãs, em nome de Cristo Jesus, eu vos peço, não murmurem, não reclamem, não digam em seu coração: droga, de novo. Não digam: canseira, podia estar fazendo outras coisas. Não digam essas coisas. Contentem-se com o chamado de Deus. Façam as coisas, porque a graça de Deus está ensinando a vocês, dentro de suas próprias casas, a fazer tudo para a glória de Deus. Certa vez eu li uma pequena história, uma catedral sendo construída, e havia muitos homens carregando argila, sujos da argila, em carros, puxando argila para levar para a construção. E alguém passou e perguntou: ei, o que você está fazendo aí? E o primeiro homem disse: tá vendo? Eu estou todo sujo, é lama da cabeça aos pés. Esse serviço horrível. Eu estou carregando essa argila para lá. Eu estou carregando argila. E ele foi embora. E vem um outro homem. E aí então a pergunta é repetida: e você? Ele está fazendo exatamente o mesmo serviço. O que você está fazendo? E ele disse: eu estou construindo uma catedral. Você entende isso? O que você está fazendo? Eu estou lavando louça. Eu estou varrendo a casa. Eu estou passando a roupa do meu marido, aquele... Ou você pode dizer: eu estou servindo a Cristo. Eu estou trabalhando no reino de Cristo. Eu estou conduzindo meus filhos a Cristo. Eu estou fazendo o que agrada ao meu Senhor. A visão das coisas. Se você ouve o mundo, você vai reclamar. Se você ouve a Cristo, você se alegrará pelas coisas que Deus tem dado a você fazer. Por mais simples que sejam, por menores que sejam. Vocês lembram quando Jesus diz: quem der um copo de água a um desses pequeninos? É assim. Amadas irmãos, irmãs, como é que vocês estão vendo suas responsabilidades em casa? Vocês veem como um fardo a ser suportado ou como um serviço a Deus?
Vocês conseguem encontrar alegria? Se você me diz assim, pastor, eu não tenho alegria dentro dos afazeres do meu lar, eu diria a você, tem alguma coisa errada. Precisa se arrepender. Se alguém olhar sua forma de fazer as coisas no lar, dirá, rapaz, isso é a graça de Deus? E meus queridos irmãos, maridos, de novo nós precisamos assumir a nossa culpa miserável. Porque nós não louvamos no sentido de elogiar. Aqui diz, a mulher que teme ao Senhor será elogiada. E muitas vezes nós chegamos em casa, olhamos as coisas e não falamos nada. As esposas não devem fazer porque os maridos vão falar. Devem fazer porque Cristo está olhando. Mas isso não significa que os maridos não devem falar. Eles devem. Nós devemos ver nessas coisas algo que vai além do nosso relacionamento entre homem e mulher. Quando você chegar em casa, sair de casa de segunda-feira de manhã, olhar a pia cheia de louça e voltar na segunda-feira à noite e encontrar a pia limpa, faça o seguinte, chame sua esposa e diga, venha cá, meu amor, pois eu tenho uma oração para fazer. E segure na mão dela e diga, Senhor, meu Deus, obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Obrigado pela tua graça santa e abençoadora, em dar a ela a condição, o desejo de servir e fazer aquilo que é bom para a nossa família. Graças te dou. E dê um beijo nela. Você terá feito muita coisa nesse dia. Em sexto lugar, as mulheres devem ser orientadas a serem bondosas. É o sexto fruto. Devem ser orientadas a serem bondosas. Esse fruto da bondade, poderíamos perguntar, como é que ela cumpre esse fruto? Como é que ela evidencia? Isso, de novo, está dentro do lar. Começa aí. Como é que a mulher vai cumprir as suas obrigações no lar? Com bondade. Ela deve cumprir os seus afazeres domésticos com bondade. Então não se trata apenas de cumprir as obrigações, mas de revelar a bondade de Deus através das obrigações. Então não se trata de apenas lavar os pratos, mas do coração, da intenção do coração enquanto lava os pratos. O marido verá apenas a louça lavada. Cristo verá a bondade que ele infundiu em seu coração. Entende isso? E essa bondade sobre a qual fala o texto, ela é revelada, é uma bondade que se espelha na bondade de Deus, revelada no cumprimento das responsabilidades da mulher. Deixe-me dar um exemplo disso, meus queridos irmãos. Porque eu me dei conta de uma coisa que eu sinto e talvez não me lembro de ter dito à minha esposa. Mas cada vez que eu vejo a mesa posta, a toalha bem escolhida, os pratos arrumados, os talheres postos em uma certa organização, os copos, a jarra. E eu olho para aquilo e depois vem os pratos com as comidas organizadas, cheirosas, bem feitas. É um sermão. Entende? Eu olho para isso e digo, eu não mereço isso. Mas como o Senhor é bom para comigo, me dando uma mesa tão linda,
Uma coisa tão organizada, em ordem, com coisas tão cheirosas e belas. E em meu coração eu digo, louvado seja o teu nome, Senhor. Porque eu não mereço nada disso, mas o Senhor tem dado dia após dia uma mesa tão bela. É a bondade de Deus. Pois quem empregou essa bondade de Deus para mim? A minha esposa. Quando fez isso com bondade. É um fruto da graça de Deus. Meus irmãos, eu estou cada vez mais seguindo nesta série em Tito, concluindo que eu sou um homem cego que não consegue ver as coisas boas de Deus. Porque se nós pudéssemos ver, valorizar essas pequenas coisas, Cristo seria glorificado, exaltado, no pedaço de pão, no pedaço de biscoito, no copo de leite. Então, quando uma mulher arruma a sua casa, quando ela faz bem a comida, quando ela cuida das roupas, ela revela a bondade de Deus. Quando ela valoriza aqueles momentos simples da vida familiar, como momentos em que Deus deseja revelar a sua bondade. Quando olhamos para isso, tudo bem feito, se estamos em Cristo, olharemos imediatamente para Deus, a fonte transbordante de todo bem. Mas isso também se revela, meus irmãos, na comunhão dos santos, especialmente na prática da hospitalidade. Quando você chega a uma casa e dando as aulas, fazendo a catequese pastoral, eu tenho tido esse privilégio. E não é que precisa fazer, não é que tem que fazer. Mas muitas vezes eu cheguei em uma casa e olhei uma mesa tão arrumada. Eu disse, para que tudo isso? Por que isso? E aí, então, aquela irmã está pregando não só para o seu marido, mas também para o seu pastor. Deus é bom. Deus é bom. Deus nos ama. Deus cuida de nós. Deus nos dá coisas boas. Deus nos quer ver felizes. Deus nos dá coisas para o nosso aprazimento. Então, quando você prova a deliciosa sobremesa, o prato bem feito, o cafezinho, por mais simples que seja, se houver bondade, a bondade de Deus se revelará ali também. E mais uma vez, meus queridos irmãos, maridos, devemos lembrar aqui que nós devemos encorajar, ajudar as nossas esposas a revelarem esta bondade. Então não é vergonhoso lavar a louça para você, marido. Porque você revelará também bondade para a sua esposa. Não é vergonhoso varrer a casa ou fazer qualquer outra atividade do lar. Isso é outra mentira que o mundo conta. Que o marido nunca deve ajudar a sua esposa, que ali é só o terreno dela. Não. Se é necessário, se ela está doente, se ela está cansada, se há alguma necessidade, você deve fazê-lo também. E por último, irmãos e irmãs, as mulheres mais novas devem ser orientadas a serem sujeitas ao seu marido. O termo usado pelo apóstolo Paulo aqui é um termo militar. A palavra grega usada aqui significa organizar numa forma militar sob um comando de um líder. Então, basicamente, o comandante diz, vocês fiquem aqui, nessa fileira. E aí os soldados ficam. Mas fora deste uso militar, significa uma atitude voluntária de ceder, de cooperar. É quando alguém diz, eu preciso disso aqui, e você diz, deixa que eu faço. Então, o que significa ser sujeito ao marido? É estar
sob a autoridade de alguém. Significa reconhecer o seu marido como líder de sua família. A esposa deve fazer isso dentro dos limites da obediência a Cristo. Ou seja, se o marido exerce liderança para afastá-la de Cristo, para fazê-la pecar, por exemplo, então ela, amorosa, respeitosamente, deve dizer não. Mas em tudo aquilo que glorifica a Cristo, ela deve sujeitar-se ao seu marido. Implica em respeitá-lo, implica em honrá-lo, implica em ajudar e em seguir a sua liderança. As instruções, então, começaram com a responsabilidade da mulher com o marido. Ela deve amá-lo. E agora fecha dizendo que ela deve submeter-se, sujeitar-se a ele. E as mulheres mais velhas devem instruir as mais novas quanto a essa questão. Primeiro, sendo um exemplo para as mulheres mais novas, devem respeitarem seus maridos, a submeterem-se a ele. Então, queridas irmãs, obtenham sabedoria sobre isso. Mostrem esse respeito e esta honra. Muitas questões práticas poderíamos apontar. Por exemplo, há horas em que você poderia dizer alguma coisa na intimidade com o seu esposo e não na frente de outras pessoas. Mas perceba, essa submissão, esse respeito à liderança do marido, deixando que ele lidere, encorajando-o a liderar e submetendo-se à sua liderança, tem um vínculo em nosso texto. Veja o que diz o texto. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Isso tem a ver com todas as coisas aqui, mas especialmente esta última. Para que o evangelho da graça de Deus seja evidenciado também na forma como as mulheres tratam seu marido. A forma como vocês tratam seu próprio marido está vinculada à palavra de Deus de seguinte forma. Isto é um fruto da graça de Deus. Entendem isso? A mulher sujeitar-se ao marido é um fruto da graça de Deus. Quando uma mulher não se sujeita ao seu marido, a impressão que temos é: a palavra de Deus é ineficaz. Ela não consegue mudar o coração das mulheres. A graça de Deus não consegue levar as mulheres à submissão. Isso é uma antipregação. Isso é contrário, se opõe ao evangelho. Isso faz com que o evangelho seja difamado e desacreditado. Os ímpios, quando olham para a insubmissão, podem dizer, bom, eles pregam submissão, mas eis aí, não tem nenhum efeito essa pregação. Não produz nenhum fruto na vida dessas pessoas. Então, meus amados irmãos, maridos, entendam, vocês têm essa responsabilidade de ajudar, encorajar, mas serem o líder da sua casa a tal ponto que seja mais fácil para a esposa seguir você. Não se torne um homem difícil. Seja paciente e busque a graça de Cristo para cumprir o seu papel como líder de sua família. Irmãos e irmãs, concluímos esses frutos. E agora devemos, por fim, apenas lembrar as palavras do versículo 11 a 14. Nada disso é pela força humana. Nenhum desses frutos é pelo nosso esforço, pelo nosso ímpeto, pela nossa coragem, mas é somente pela graça de Deus. Então, como vocês podem viver isso? Vocês podem viver isso se vocês estiverem refugiadas em Cristo Jesus. Se a fonte da vida de vocês é Cristo, Cristo dará graça, dará sabedoria, dará força para que vocês frutifiquem na graça de Deus. Amém.